reunimos aqui um time, não é? Que me dá muita satisfação, muito prazer. Reunimos o Geraldo Berger, um amigo e um representante da ciência exata aqui na nossa discussão, né? Formação em geneticista, e ele é um dos responsáveis lá na Bayer por um trabalho também dificílimo, trabalho de regularização, um trabalho que envolve aí vínculos, né? Com todos os órgãos, mas um representante fiel da ciência e da ciência genética, principalmente, que eu admiro muito também. Então, nós vamos ter aqui o Berger nos falando deste mundo do gene, né, que eu entendo hoje está muito, mas anos-luz, mais à frente do outro lado, que é o lado do meme. E essa coisa tem como fundamento um livro de Richard Dawkins, chamado The Selfish Gene, em que ele colocava... Algumas pessoas não entenderam bem, achavam que o livro era meio reducionista, era um livro meio determinista, mas não é não. Eu tive uma leitura dele muito interessante, em que ele tratava o gene como uma máquina voltada à sua replicação, ao seu total e exclusivo interesse genéticozinho, mas ele colocava também um outro fator espetacular, que era o meme, que seria, para o gene, um capítulo, uma unidade da cultura, uma unidade da memória, uma unidade da educação. E ele termina esse livro com uma visão extremamente evolutiva, humanitária, em que ele coloca que os memes conseguem comandar os genes. Ou seja, indo para o lado humano, mesmo um ser humano, e os geneticistas aí já começam a ter essas decodificações, o ser humano vem com genes menos altruístas, menos impactos, mas mesmo este ser humano, a partir da possibilidade da educação, dos valores, da construção mental, consegue domar esses genes mais selfish, né, no seu contexto. E no campo que nos envolve aqui do agronegócio, nós temos aí uma imensa necessidade de aproximar o conhecimento da ciência, acabar com mitos, inclusive, envolvendo a ciência, mitos da engenharia genética, mitos da edição gênica, mitos que eu creio que com esse Covid-19 está todo mundo de joelhos esperando soluções da ciência. Nós vamos ter um campo também muito positivo para diminuir mitos, preconceitos e aspectos desse com relação à ciência, com relação a esse gene que o Berger aqui representa. Do lado do meme, nós temos a Maria Carolina, o café da Condessa. A genética do café da Carol é o mesmo. Não tem lá engenharia genética, não tem lá edição gênica, é o mesmo gene. Portanto, igualzinho, só que ela tem, além, obviamente, de um procedimento, de um manejo, né, de um cuidado extraordinário, né, mas o gene é o mesmo. Mas ela consegue fazer ali um café com uma percepção memética, né, com uma percepção mental completamente diferente dos demais cafés. E ela vai falar conosco, ela diz que não é café, não é bebida, é um estado de espírito. Portanto, temos de um lado o Berger, do outro lado a Carol, o mesmo gene, mas criando memes perceptuais distintos. E temos entre os dois uma personalidade muito rica, que é o Bovo, o Luiz Fernando Bovo. Ele é um dos editorialistas, um dos editores, conteudistas do jornal Estado de São Paulo, onde eu tive também um prazer imenso de viver ali ao lado deles por 17 anos, sérios, íntegros, em todas as pesquisas aparece sempre como o jornalismo mais confiável, ético e íntegro do país. Portanto, temos aqui a presença do Bovo, que tem uma missão dificílima, que é como é que nós evoluímos a percepção, as ciências humanas, né,
o jornalismo, como é que nós evoluímos a percepção através da informação ética e correta, fazendo com que esses dois mundos, de ciências humanas e ciências exatas, possam se aproximar mais. Eis aqui essa abordagem inicial. Se você quiser fazer algum comentário, e passaríamos, então, para a aula do mundo da ciência exata, essa coisa da genética, que é fascinante, né? Fascinante. Aliás, olha, os geneticistas. Tem um amigo que diz assim: se os geneticistas parassem de trabalhar, o agronegócio também iria sucumbir. Os agricultores têm para si essa coisa, mas, sem dúvida, que a ciência hoje tem um impacto determinante, né, no mundo do agronegócio. Então, Camila, faça a sua abertura, a sua pós-abertura, e passa para o Berger começar conosco, por favor. Bom, mas vamos lá, eu quero dar as minhas boas-vindas, acredito que o João já deu, né? Mas a nossa amiga Maria Carolina. Carol, obrigada, viu, por estar aqui conosco. A Carol é fundadora e proprietária do Café da Condessa. O Berger, nosso amigo da Bayer, diretor de Ciências Regulatórias. O Bovo, também grande amigo, diretor de conteúdo do Mercado Anunciante do Estadão. O Tejon, né, meu parceiro, sócio também da Biomarketing, e a Elobia, nosso convidado, que vai estar ilustrando tudo que a gente comentar aqui durante essa 1h30 de bate-papo, né? Mas vamos lá, então, Berger, queria começar contigo, né, já que você está nesse ponto do elo, né, do gene. Então, eu queria que você falasse um pouco dos avanços do ponto de vista científico e genético. Vamos lá, a palavra está contigo. Camila, muito obrigado. Bom dia para você, Maria Carolina, para o Luiz Fernando. Aí, muito obrigado pela gentileza do convite e a oportunidade desse bate-papo aí, que promete ser bastante interessante. Acredito que vocês tiveram uma ideia genial do título para essa conversa, porque juntar essas duas coisas me parece assim, algo bastante interessante no momento que a gente está vivendo. E como o Tejon mencionou, quando o Richard Dawkins cunhou a palavra meme, ele se espelhou como se fosse um gene de educação autônoma. E hoje a gente vê isso de forma corrente dessa digitalização que a gente está vivendo. Então, é muito interessante essa frase que eu acho que vocês cunharam também vai ser algo que a gente vai conversar muito a respeito daqui para frente. É do gene ao meme e do meme ao gene, porque eu acredito que essas duas coisas vão andar daqui para frente. Tá, prosseguindo, então, aí eu digo que essa via de mão dupla do meme e do gene vai ser parte constante das nossas conversas daqui para frente. Como o Tejon falou, eu trabalho na Bayer, tenho uma satisfação muito grande de trabalhar nessa empresa. Estou já há algumas décadas aí na lida do agro, sempre tive vinculado a áreas de pesquisa e desenvolvimento, então sempre voltado à pesquisa, à ciência e à inovação. E uma satisfação muito grande hoje de trabalhar na Bayer pelo propósito que a empresa tem. O propósito da Bayer é ciência para uma vida melhor. Então, todos os nossos investimentos em inovação, ciência e tecnologia buscam na aplicação da ciência para tentar trazer novas soluções, produtos, tecnologias que auxiliem não apenas os nossos clientes, agricultores, mas os consumidores e também ao planeta no desenvolvimento desses nossos produtos. Então, é uma satisfação muito grande trabalhar com esse grupo de pessoas fenomenais que estão lá na Bayer. Para introduzir um pouco a nossa conversa, eu queria talvez fazer um preâmbulo, que antes dessa pandemia, a humanidade estava vivendo uma época de prosperidade e abundância bastante grande. Se você olha uma série histórica dos índices de desenvolvimento humano, apesar das dificuldades que a gente tem no nosso país e em várias outras regiões do mundo, esses indicadores estão melhorando ano a ano. E isso para mim, tem uma vinculação muito grande com a aplicação da ciência. O uso da ciência no desenvolvimento das diversas atividades para que a gente desenvolva melhorias para a sociedade em geral. E talvez, assim, para dar um exemplo concreto dessa prosperidade e abundância,
se a gente for qualquer dia da semana, em qualquer supermercado, em qualquer cidade, você vai ver as gôndolas dos supermercados cheias. Especialmente a área, em especial, eu diria a área de frutas e verduras. Por quê? São produtos perecíveis, mas todo dia que você vai lá, tem alface, tem tomate, tem banana, tem maçã e tem café. Então, é necessário, logicamente, uma cadeia muito grande para ligar o agro à cidade. Mas isso é um trabalho muito importante que precisa do cientista lá na ponta para desenvolver essas variedades, mas precisa um elo de cadeia muito grande com o pessoal de marketing, com o pessoal de logística comercial para fazer com que isso aconteça. Toda a parte de distribuição. Então, eu digo que aqui no Brasil a gente vivia até antes dessa pandemia uma estabilidade muito grande, porque você tem diversidade de produto, qualidade e estabilidade de fornecimento. Então, isso é fruto da eficiência do agro tropical executado aqui no Brasil. E para dar um exemplo talvez mais concreto da importância da genética aqui que o Tejão pediu para abordar, eu vou usar talvez a nossa cultura mais importante do ponto de vista econômico, que é a soja. Tanto internamente, a cultura de maior extensão, é o maior item de exportação brasileiro, a gente tem uma posição hoje mundial bastante relevante. Mas nem sempre foi assim. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, ali perto dos anos 70, a soja estava restrita à região sul do Brasil e algumas áreas ainda. E o Brasil, nessa época, era importador de alimento. Mais ou menos nesse período, o ministro da Agricultura era o Alisson Paulinelli, que tomou as rédeas aí dessa situação que a gente estava vivendo e resolveu impulsionar a agricultura brasileira, para fazer com que o Brasil saísse de importador para ter inicialmente uma autossuficiência. Nesse processo, ele criou a semente da Embrapa, ou seja, a Embrapa foi criada nessa época com o objetivo de impulsionar a agricultura brasileira. E, como eu disse, a soja era restrita na região sul do Brasil, mas com a ação dos cientistas da época, eles fizeram com que a soja rompesse a barreira dos trópicos e pudesse ser cultivada na região central do Brasil. E isso aconteceu pela ação da genética, ou seja, a Embrapa usou uma das várias estratégias, a utilização de um gene que se chamava o gene de período juvenil longo, ou seja, a planta crescia mais tempo antes de começar a se reproduzir, permitindo que ela se adaptasse à região central do Brasil. Na mesma época, também o Francisco Terazava, lá da FT Sementes, que foi o meu primeiro patrão, que tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, também desenvolveu uma variedade que se adaptava no cerrado, chamada de cristalina. Ela tinha um período reprodutivo mais longo, ela teve tanta importância na disseminação da soja no Brasil Central, que ela foi chamada da rainha do cerrado. Então, é a relevância aí da genética, da aplicação da ciência para aumentar a capacidade de adaptação dessa espécie para regiões tropicais. Vale ressaltar que a soja é oriunda de regiões temperadas e não é adaptada na região, não era adaptada na nossa região. Então, um trabalho muito forte para fazer com que a soja pudesse ser rompida aí a barreira dos trópicos. Um outro exemplo bastante singular que eu acho que tem na evolução da soja é que ali no final dos anos 80, uma doença, um fungo assolou a soja chamado cancro da haste. De um ano para outro, a gente perdeu a capacidade produtiva porque as variedades eram suscetíveis. A gente não tinha mecanismos de controle dessa doença de maneira rápida para ser resolvida. E qual foi a solução de um problema praticamente insolúvel? Foi a genética novamente. Aí os melhoristas selecionaram variedades resistentes a essa doença e permitiram com que novamente esse problema tivesse sido resolvido a partir da genética, ou seja, a utilização do conhecimento científico, o uso da genética, o melhoramento de plantas, seleção desses indivíduos fez com que a gente continuasse evoluindo na produção de soja. Pulando aí para meados dos anos 2000, nós tivemos a introdução da biotecnologia no Brasil. E foi quando a biotecnologia chegou no agro, porque, na verdade, a biotecnologia já tinha sido desenvolvida em várias outras áreas, especialmente na área farmacêutica, com o desenvolvimento de insulina
recombinante, que hoje 100% da insulina mundial é produzida através da biotecnologia. Mas a introdução da soja RR foi o primeiro produto da biotecnologia na agricultura. E o que era essa tecnologia? Foi descoberto um gene que tinha tolerância ao herbicida glifosato, fazendo com que o agricultor tivesse, a partir daí, uma maneira muito mais eficiente do manejo de plantas daninhas dentro da lavoura. Ele precisava de 3 a 5 produtos herbicidas, ele teve aí um uso muito mais eficiente com a utilização do glifosato. Então, é um gene que foi introduzido na planta que deu essa característica para a soja, transformando a maneira com a qual a gente faz produção de soja no Brasil. E esse é um exemplo bastante efetivo, e hoje a biotecnologia é bastante utilizada não só na soja, mas em várias outras culturas. Se a gente avançar um pouco no tempo, aí na safra 13/14, a gente teve a introdução de uma outra tecnologia, a soja intacta. Por que essa tecnologia é importante? Porque ela trouxe uma segunda geração de tolerância a glifosato, adicionada a um gene que é oriundo de uma bactéria comumente encontrada no solo, o Bacillus thuringiensis, que a gente fala genericamente como BT. Então, esse gene foi inserido dentro da planta de soja, dando resistência às principais pragas, às principais lagartas da soja. E isso trouxe uma nova maneira de produzir soja no Brasil. Por quê? Ela aumentou a sustentabilidade da produção de soja. Por quê? Esse gene permitiu que houvesse uma racionalização da utilização de agroquímicos, em especial inseticidas, dentro da cultura da soja, reduzindo a necessidade da utilização de várias atividades dentro da lavoura, dentro da porteira, racionalizando, como eu disse, o uso dos agroquímicos e reduzindo aí a utilização de combustível e uma efetiva redução de emissão de gases estufa, especialmente CO2. Se a gente estimar nesses 7 últimos anos aí a influência dessa característica da intacta, ela é equivalente a gente tirar 3 milhões de veículos das ruas, ou seja, então é uma contribuição ambiental bastante efetiva que o campo traz para a produção agrícola. Não só no ponto de vista de benefício ambiental, mas do benefício econômico. Para cada um dólar investido nessa tecnologia, o agricultor recebe 3,88. Isso tem trabalho científico publicado que confirma esse benefício econômico. Mas para mim eu acho que o mais importante é a produtividade. O que essa característica de resistência a pragas, tolerância ao glifosato e modernas técnicas de melhoramento genético permitiram com que a produtividade nessas últimas safras crescesse significativamente. Se a gente fizer uma média desses últimos 7 anos, aí, a gente teve um aumento de 2% por hectare por ano. Ou seja, isso é um ganho genético significativo para uma cultura como a soja. Tem características específicas dessa espécie. E traduzindo isso em miúdos, o que é? É o equivalente a quase um saco a mais por hectare por ano. Ou seja, nós estamos produzindo mais dentro da mesma área. E isso tem um significado muito grande porque o agricultor tem uma rentabilidade maior. Isso a gente está falando em médias, né, de Rio Grande do Sul ao Amapá, que também cultiva soja hoje no Brasil. Então, a relevância dessas tecnologias trouxeram a soja hoje, que a gente produz no país, como uma produção eficiente dentro do ambiente tropical, ao ponto de que a nossa produtividade hoje é maior que dos Estados Unidos, que seria um país onde investe bastante em tecnologia e inovação. E isso, então, nós temos hoje qual a relevância dessa questão da sustentabilidade e da produtividade para nós da cidade? Nós temos uma produção mais sustentável, preservando a biodiversidade, recursos naturais e fazendo com que a nossa produção seja cada vez mais eficiente. Então, isso é algo que a gente deve continuar conversando para fazer com que os nossos compradores dos nossos produtos entendam que essa produção é feita dentro desses critérios,
sem falar na utilização do plantio direto, que é um sistema de produção que preserva o solo, reduz a erosão e a agricultura de baixo carbono. Daqui para frente, a gente tem aí muitas outras tecnologias que vão nos ajudar a ser ainda mais eficiente na agricultura, que é a parte de edição gênica, que vai permitir que o melhoramento genético possa avançar com a contribuição de diferentes genes nativos das espécies, fazendo com que a nossa, não só a produtividade, mas a eficiência e a qualidade dos nossos produtos sejam cada vez maior. Eu usei o exemplo da soja pela relevância econômica que tem, mas se a gente for em qualquer espécie agrícola, no milho, na hortifruti, a gente tem vários exemplos nesse sentido. Então, Tejão, acho que aqui, falando rapidamente, aí praticamente 40 anos em 10 minutos, deu para demonstrar a relevância do investimento em ciência, tecnologia e inovação. E esse investimento ele precisa ser constante e cumulativo. É como você construir uma casa de tijolos. Não dá para você colocar o terceiro tijolo sem colocar o segundo. Então, se você para de investir por um período na ciência, você não recupera esse tempo perdido. Você tem que colocar todos esses tijolos, porque é um crescimento cumulativo e constante. Então, fica aqui o recado para todos, onde as parcerias público-privadas devem aumentar para a gente garantir o investimento em ciência, tecnologia e inovação para melhorar a nossa condição. Então, mais ou menos, em linhas gerais, era isso, Tejão. Eu acho que nós temos muita gente aí nos vendo nesse webinar, pessoal muito da área de comunicação também, pessoal da Embrapa, né? E a turma da comunicação vai ter um belo trabalho, né, de como decodifica isso, como é que cria memes que possam expulsar mitos, né, com relação ao público leigo, principalmente, o pessoal do consumo. Primeira ideia era ter esta visão genética. Eu também acho que, depois o Berger pode confirmar, nessa corrida científica com relação à Covid-19, me parece que um dos aspectos fundamentais é o conhecimento genético nesse campo aí, com certeza será decisivo para termos aí medicamentos e vacinas a partir do conhecimento do gene. Mas vamos passar agora para a Carol, Maria Carolina, que eu conheci um tempo atrás, não muito, e apresentei o trabalho dela lá na França, lá na Audense, em Nantes. Os alunos ficaram encantados, alunos do mundo todo vieram ao Brasil e ela fez uma apresentação sobre o café da Condessa. Então, vamos falar agora do lado do meme, o reino das percepções mentais, que serve ao bem, serve ao mal, e no caso da Carol, ela fala, o meu assunto não é café. Café faz na fazenda, né? O meu tema é fashion, é uma coisa muito bonita que a Carolina representa. Carol, então, o teu desafio conosco aqui é trazer essa coisa da mente, da percepção mental, né? E café é um estado de espírito, é um produto maravilhoso para esse objetivo. Diga lá, Carol. Bom, obrigada pelo convite e bom dia a todos os participantes e as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Bom, eu quero começar. Eu nunca fui muito boa em biologia, né? Eu sou arquiteta de formação. Mas dentro a vida na Terra surgiu faz 4 bilhões de anos. E eu escutei um dia que a gente ainda esse planeta tem mais 4 bilhões de anos para viver. Então, nós evoluímos desde a ameba até agora, nós somos resultados de 4 bilhões de anos de evolução. E da ameba até hoje, né? Com microfone, computador, então mais 4 bilhões de anos, vai saber o que a gente vai virar, né? De tão, assim, meio que a gente não consegue nem imaginar. Mas a evolução biológica, ela tem um grande avanço, mas quando a gente entra na história, acaba a pré-história e começa a história, com o surgimento da escrita, a gente começa a ter evolução mais cultural do que biológica, como seres humanos. E aí eu
de vez em quando eu vou no Fronteiras do Pensamento, que já recebeu o Richard Dawkins e também o Daniel Dennett, né? E aí eu fiz uma pesquisazinha, né, do que são memes. Memes são unidades de herança cultural, análogos aos genes na evolução de Darwin. São ferramentas de pensamento e ter essas ferramentas nos dá poder do que nossas mentes teriam de outra forma. Mas não fomos nós que a desenvolvemos, não foi ninguém. Assim como ninguém desenhou a asa de um pássaro, apenas a seleção natural. Muitas das nossas ferramentas de pensamento foram desenvolvidas por seleção natural, não por nós. Então, é a gente que foi se desenvolvendo dentro da cultura também, do que foi apresentado, e a gente foi se desenvolvendo. Quem a gente foi, quem a gente vai ser, mas hoje quem a gente é. Então, acho muito interessante a gente pensar quem a gente é, porque é através das nossas maiores capacidades que a gente vai poder mostrar o mais bonito de nós para o mundo, né? E aí, para isso, eu peguei um poema da Clarice Lispector, que eu vou lê-lo e depois eu vou falar a minha percepção sobre ele. Então, se eu fosse eu. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo. E também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Agora aqui termina Clarice e começa eu. Começa Maria Carolina. Se eu fosse eu seria a Maria Carolina, a Maria, a Carolina, a Cá, a Má, a Carol. Seria sempre eu, nunca a mesma. Se eu fosse eu, mudaria de perspectiva, ousaria, provocaria, iria contra as regras e também a favor. Se eu fosse eu, seria possível uma ideia que tomou forma e transformaria o passado em algo novo, simplesmente encontrando um novo caminho. Se eu fosse eu, faria tudo igual aos outros, mas com outras palavras. Se eu fosse eu, nunca mais diria eu te amo, e sim faria café. Bom, essas são as minhas percepções. Eu sempre eu acho que dentro da cafeicultura, eu me sinto meio Alice no País das Maravilhas. Quem
assiste as minhas palestras, eu sempre falo isso. Porque a Alice, ela é de England e ela vai para Wonderland, né? Eu venho de um mundo que eu falo que é Carolland e vou para Coffeeland. Mas a Alice, ela é uma menina racional que pede lógica a adultos absurdos, em um mundo que parece ser de sonho, mas que na realidade é um pesadelo. E a cafeicultura também é um pesadelo. É um mundo sem sentido. E só tem um jeito de sair do pesadelo. É se despertar. O conhecimento é o único caminho para a verdadeira liberdade. Na última cena, a Alice, ela vai ser presa, ela grita: vocês não passam de um bando de cartas. E desperta. Esse é um momento muito importante. Qual é o valor da carta 3 em um baralho, por exemplo? É uma carta boa ou ruim? Depende do jogo que se joga. Reconhecer qual carta você representa no jogo da vida e qual jogo estão te convidando para jogar é conhecimento. Aceitar jogar ou não é liberdade. Eu, Maria Carolina, sou uma péssima carta na cafeicultura. Tudo que eu sei sobre arte, arquitetura, filosofia, moda, não tem valor nenhum para a agricultura. Então, o que eu fiz? Eu criei um jogo para mim. Eu criei um jogo para eu poder ganhar. Eu criei o Café da Condessa. No Café da Condessa, eu sou a melhor carta e também sou a casa. E como todo mundo sabe, a casa sempre vence. Então, eu não jogo todos os jogos. Eu jogo os jogos onde eu, como carta, vale alguma coisa. O grande lance da minha empresa é que quem joga comigo também ganha. Então, os meus parceiros ganham, os meus fornecedores, os meus clientes, principalmente. Eu tenho contato com todos e coloco todos dentro do meu jogo, são minha equipe de jogo. E eu não jogo contra ninguém. Eu jogo um jogo que é meu, que é para me divertir, vamos pôr assim. No fim dá certo, né, esse jogo? Eu ganho prêmio para tudo quanto é lado. Pois é, né? E você... E são prêmios inacreditáveis também, né? Eu ganhei o prêmio... minha empresa ganhou ouro em inovação, né? A Coca-Cola ficou com prata e a Brahma ficou com bronze. Olha só. Esse prêmio aqui. Olha só. E Carol, você me disse que agora, poucos dias atrás, você abriu 17 lojas com o seu café em Belo Horizonte, no meio desta crise. Só um pouquinho assim, o teu café, se for possível, mostra mais próximo como é uma embalagem dele, quer dizer, como é que você, em meio a essa crise, num assunto complicado, você abre 17 pontos de venda do seu café. O que é que você fez? Então, eu acho assim, que é um caminhar, nada é de uma hora para outra, né? Como a seleção natural, né? É um caminhar. Você começa, não vai dar certo amanhã, não existe um golpe de sorte. Não tem, isso não existe. Mas existe que também um comprador fala para o outro, né? Você vende muito mais. O que a sua empresa precisa ter é credibilidade. Você precisa entregar aquilo que você se propôs. Eu acho que o grande drama, assim, que eu não posso falar por todo mundo, mas posso falar no café, é que é um sistema errado, é um sistema que é muito difícil quem está na agricultura dar certo nele, até como produto final, porque são jogos diferentes. Então ele joga um jogo aqui, mas esse jogo não se joga ali. E ele vem com esse jogo querendo ser jogador. É como se ele fosse jogador de basquete e entrasse num campo de futebol. Ele não vai dar certo. Então, eu acho que... Mas isso não é tão importante quanto você saber quais são as suas reais capacidades. Porque quando você sabe quais são as suas reais capacidades, você vai jogar o jogo que você vai dar certo.
Eu entendo. né? Quer dizer, você terminou por desenvolver um posicionamento, uma visão de meme, efetivamente, no meio do café, e tem o seu caminho aí. Outros têm outros caminhos, mas você encontrou esse caminho. Tanto que eu acho que ter uma empresa de café não é resposta para todo mundo. Sim, é verdade. Né? Tanto é que você se diferenciou por uma abordagem de segmentação mental distinta. Você é um outro ser, uma outra pessoa, e você está tendo sucesso mostrando que, a partir de uma visão de construção, de percepção distinta, de valores, etc., você tem aí um campo, e com certeza você vai inspirar outras pessoas a buscarem também diferenciações interessantes nesse ponto. Sim, Mas, enfim, eu gostaria vamos deixar... Eu gostaria de inspirar as pessoas no sentido delas buscarem o melhor delas, e não no sentido de ter algo parecido com o meu, né? Eu entendo. Mas sem dúvida, uns bons concorrentes igual você vai arrumar também. Mas vamos deixar as perguntas para depois. Vamos chamar agora o Luiz Fernando Bovo, jornalista do Estadão, responsável por conteúdo, editor, que vai nos ajudar aqui com essa visão de integração, de educação, de formação, do que é informação, do que é desinformação. Nós estamos numa guerra de fake news, de má informação, desinformação brutal, todo mundo confundindo tudo com tudo, né? Bem e o mal, e o Bovo representa aí uma casa de responsabilidade centenária com a busca efetiva da civilização e da democracia, que eu conheço muito bem e posso afirmar, porque vivi lá, com os valores internos daquela casa educadora, que é o Estadão. Portanto, Bovo, a difícil arte de aproximar o conhecimento da ciência exata, né, que o Berger bem aqui representa, desse mundo doidão das ciências humanas. A palavra fica contigo agora. Bom dia, Tejon. Bom dia, Berger. Bayer, muito prazer aqui estar dividindo esse espaço com você. Aprendi muitíssimo aqui na sua explanação. Não sei absolutamente nada de ciência, mas, enfim, admiro, gosto e fiquei aí impressionado com o que se falou. Muito prazer, Maria Carolina, Café da Condessa, que eu sou aqui um viciado em café, então quando você fala de café, eu sinto até o cheiro aqui enquanto você está falando, e acho que sensacional a tua apresentação, porque isso que você falou de ser a melhor carta ali para o Café da Condessa, e como você desenvolveu a empresa, isso é fantástico, acho que por isso que deu certo, né? Acho que porque você teve essa sensibilidade para fazer esse trabalho aí. Enfim, então tô achando o máximo aqui participar desse debate. Você falou muito da dificuldade que é fazer essa conexão, Tejon, e acho que é um pouco da dificuldade que é o trabalho hoje de levar informação de qualidade para as pessoas que muitas vezes não querem a informação de qualidade, não querem a informação como ela não querem saber daquilo que realmente está acontecendo. Quantas pessoas você ouviu dizer nesse período que a gente está vivendo aí de pandemia, tipo, olha, não aguento mais ouvir informação, não quero mais ler informação porque isso está me fazendo mal. Mas é isso que a gente está vendo. Na verdade, não é a informação que está fazendo mal, o que está fazendo mal é a situação que a gente está vivendo, né? Então, é um pouco temos que fazer essa diferenciação que é muito importante. Qual que é o papel hoje de um veículo como o Estadão, de 145 anos, aí ativo, né? O papel é exatamente fazer essa conexão. E é usar muito do que a Maria Carolina falou, da empresa dela, da credibilidade, né? O Estadão construiu uma coisa que é intangível e é uma coisa que, enfim, que marca a sua história, que é a credibilidade. Então, faz parte do nosso trabalho decifrar não só a ciência, mas decifrar todos os meandros de tudo e levar essa informação para quem quer se informar direito. Então, hoje, infelizmente, no Brasil, praticamente é nicho, né?
quem se informa direito, quem lê jornal, quem assina um veículo de comunicação, o que é uma pena, né? A gente percebe que nos Estados Unidos, quando Donald Trump foi eleito, o que a gente percebeu no dia seguinte à eleição dele foi que veículos de credibilidade como o Washington Post e como o New York Times tiveram uma explosão de assinaturas, porque as pessoas acharam que precisavam se informar melhor, porque viveram ali um período de uma eleição que foi marcada pela fake news, pelas notícias falsas que circulavam. Então, as pessoas se sentiram na necessidade de se informar melhor. Eu gostaria muito de ver isso no Brasil, ver que as pessoas se informando, investindo na sua formação, investindo numa maneira de ter a sua informação de credibilidade. O papel do jornalista ou de um veículo de comunicação nesse momento, ele é muito delicado. A gente percebe, como o Berger falou, que tivemos aí um avanço brutal de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia no campo. A gente percebe que a gente vai ter aqui, em 2050, as análises dizem que vamos ter 9 bilhões de pessoas no mundo, é quase um aumento de 2 bilhões daqui para lá. E a dificuldade de alimentar esse pessoal todo é um negócio incalculável, assim, né? Como é que vai ser possível alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050? Nós não temos muito mais espaço que a gente possa plantar e que a gente possa desenvolver, né? O que a gente vai, obviamente que vamos precisar da pesquisa, vamos precisar do desenvolvimento, vamos precisar do trabalho que a Bayer vem fazendo, para que a gente consiga, no menor espaço possível que a gente tem, ter uma produtividade que seja excepcional, que a gente consiga chegar nesse número, e a gente só vai conseguir atingir isso com pesquisa, com desenvolvimento e com trabalho. Só que você tem no meio do caminho, entre essa pesquisa, desenvolvimento, trabalho no campo, e entre o café que vai chegar na mão das pessoas, ou vai chegar na gôndola do supermercado, você tem um trabalho, uma coisa aqui brutal no meio. Você tem muito mito nesse caminho, né? Você ouve várias coisas do tipo: o Brasil é campeão no uso de defensivos agrícolas, etc. e tal. Você tem todo um trabalho que é feito nesse sentido, que quando você vai pesquisar de fato, você vai ver que não é isso, você vai ver que não é dessa forma, você vai ver que tem hoje, se tem um setor hoje que está fazendo o Brasil caminhar, é o setor agro, né? A gente percebe que a soja, por exemplo, como o Berger falou, está batendo recorde de produtividade esse ano, recorde de vamos colher uma super safra, os preços estão... É o que está segurando o Brasil no momento. Então, o trabalho de um veículo de comunicação como o Estadão é ir até o campo e mostrar esse trabalho, mostrar o que está acontecendo. Obviamente que isso acaba sendo prejudicado muitas vezes pela agenda política, a agenda econômica, enfim, que toma as redações e que você muitas vezes não consegue dar a atenção devida que você deveria dar a determinados assuntos. Então, o que o Estadão tenta fazer com o canal agro, com o jornal agro, enfim, com o caderno agro que a gente tem, é fazer uma cobertura desse campo que dá certo, né? Desse pedaço do Brasil que ignora a crise, que ignora o que está acontecendo por aí e que está fazendo o Brasil andar. É isso que a gente percebe que está acontecendo no campo. E a gente vê, por exemplo, quando a gente olha os números de produtividade de soja nesse período, quanto que em 10 anos a produtividade cresceu de soja aí quase 80%, numa área cultivada que não cresceu esse tanto. Então, foi um trabalho feito exatamente na área que já existia. Você quase não vê isso divulgado, você quase não vê isso na agenda de todo mundo. E era uma coisa que eu acho que devia ser quase obrigatório, a gente ter essa cobertura do campo, mostrar o que está acontecendo, exatamente porque, por causa da credibilidade do veículo como o Estadão, ajuda a derrubar esses mitos que a gente cansa de ouvir por aí, né? A gente vê muita fake news hoje por conta de cloroquina, de tubaína, etc. e tal. E por que isso acontece? O que é fake news? Por que as pessoas se dão ao trabalho de imitar um veículo de credibilidade, colocar lá uma informação falsa e divulgar isso? Porque é isso que dá credibilidade para a informação, né? É isso que faz aquilo ser real. Então, o que eu gostaria de ver mais, e é isso que a gente tem trabalhado, principalmente na minha área, no Estadão, é ver mais o agro, ver mais essas experiências, esse trabalho que vem sendo feito por empresas de credibilidade como o agro, por
por empresas de credibilidade, como o Café da Condessa, mostrar mais esse trabalho para o público, né? O Estadão já tem há alguns anos o Summit Agro, onde a gente discute esses temas, onde a gente reúne o meio agro para discutir o que está sendo feito no campo e trazer essa informação, obviamente empacotado ali com a credibilidade de 145 anos de história, mostrar isso para as pessoas, né? Mostrar que esse trabalho vem sendo feito. Nos últimos 2 anos, por exemplo, a gente trouxe até um trabalho de startups, porque a gente percebe que o trabalho que essas startups estão desenvolvendo e ajudando os produtores e ajudando as empresas, como a Bayer, por exemplo, a se desenvolver, a trazer conhecimento, é muito interessante. Você tem ali as agritechs estão fazendo um trabalho hoje sensacional no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, de ajudar nesse desenvolvimento, ajudar na pesquisa, ajudar nesse trabalho de inovação no campo. Então, eu acho que o que a gente percebe é que, obviamente, que esse trabalho de conexão ele é complicado, ele é difícil, mas eu acho que a gente não pode, em nenhum momento, deixar a peteca cair. O que a gente tem que continuar fazendo e contar essas boas histórias, identificar esse trabalho que vem sendo feito e cada vez mais mostrar isso para que os leitores, para que o pessoal da cidade, né, o pessoal que não está habituado que não tem nem ideia desse trabalho que quando o cara chega no supermercado e compra lá um soja, ou quando ele compra o café, ou quando ele compra o arroz, ou quando ele compra a fruta, os legumes que estão lá, ele não tem a mais vaga ideia do trabalho de desenvolvimento, de pesquisa, do quanto de tecnologia que está embarcado nisso que está chegando na gôndola do supermercado. E aí eu acho que o trabalho nosso, o trabalho do jornalista, é contar essa história, é mostrar isso para que as pessoas consigam ter essa noção, né? E saber que é isso, que o Brasil tem lá um trabalho que vem sendo feito de ponta, né? Não é um trabalho que deixa a desejar em nada ao que está sendo feito fora do Brasil, e o que a gente precisa agora é tentar mostrar isso também para fora do Brasil, né? Para que essa imagem do Brasil fora daqui também não seja degradada por conta de tudo que a gente está vendo acontecer. Então, eu acho que a gente tem um papel importantíssimo nisso. Eu acho que os veículos, principalmente falando aqui no nome do Estadão, a gente não se furta disso. Cada vez mais a gente tem que estar atento a isso e continuar ali obstinado nesse trabalho de trazer, de fazer essa conexão do que o Berger está fazendo, do que a Maria Carolina está fazendo, para que as pessoas conheçam e saibam, né, o que vem sendo feito no campo. Muito bom, Bovo. É uma grande luta essa, né? Os americanos lá em congresso que a gente participa acabam falando, estamos numa era de fight for perception, né? A luta pelas percepções. E como um querido amigo cunhou uma frase genial, dizendo: você pode falar um monte de mentiras dizendo só as verdades. Depende de como você extrai, né? Você capta extratos e você pode montar uma grande mentira. Portanto, o Bovo tem aí uma luta pelas percepções mentais, aí o meme, na ciência, no comportamento humano, nas marcas, nas visões de negócio, como da Carolina. Temos aqui muitas perguntas, e a primeira que eu quero já aproveitar que você está quentinho aí no falar, mandar para você, Bovo, veio do Ricardo Navas. Ele pergunta: qual é o recado do Media Lab Estadão para as marcas nesse período de pandemia? O que fazer para que as marcas não entrem na quarentena e no esquecimento? Pergunta do Ricardo Navas, Bovo. Bom, primeiramente, agradecer aqui a pergunta do senhor Ricardo Navas. Bom, o Media Lab Estadão trabalha com conteúdo customizado, atendendo as marcas e atendendo publicações específicas. E o que a gente percebe nesse período de pandemia é que, num primeiro momento em que tudo isso aconteceu, a gente percebe que houve uma retração, né? Todo mundo tirou o pé imediatamente. E o que a gente percebe é que as pessoas estão em quarentena, eu estou em quarentena, vocês todos aqui estão em quarentena, mas as marcas não estão em quarentena. Na verdade, as marcas não devem deixar de se comunicar em nenhum momento. E se comunicar não é você
focar em vender produto apenas nesse momento, né? Eu acho que o que as marcas desenvolveram os seus públicos, as suas credibilidades. A Bayer fez isso, o Café da Contesa fez isso. E o que os clientes esperam das suas marcas preferidas? Que elas os ajudem nesse momento, com informação, principalmente ajudem tenho certeza que todas elas várias marcas estão desenvolvendo trabalhos aí sociais e ajudando as pessoas, e a gente percebe isso a todo momento. Então, acho que o que as marcas podem fazer é se comunicar, sim, com seus clientes, com seus parceiros, com seus fornecedores, ajudá-los a levando informação, ajudá-los nesse momento em que a gente tem uma neblina ali cobrindo os olhos de todo mundo, principalmente no quesito de informação. O que a gente espera, o que a gente acha que as marcas têm que fazer é isso, é se comunicar e informar, ajudar os seus parceiros, clientes e fornecedores a passar por esse momento difícil, que eu tenho certeza que a gente vai fazer. E o que a gente faz, o trabalho que o Mídia Lab faz, é exatamente esse, ajudar as marcas neste momento, e a gente percebe que muitas têm procurado o Estadão para ajudar nesse posicionamento, ajudar a contar essa história, ajudar os seus parceiros. Então, acho que o recado tudo bem a gente se retrair, tudo bem a gente ficar preocupado, mas o que eu acho que os parceiros, clientes e fornecedores esperam é que as marcas se posicionem, digam o que elas estão fazendo e também ajudem as pessoas, né? Que eu acho que é o que a gente está percebendo, essa onda de solidariedade crescer cada vez mais, e isso é muito, muito importante nesse momento em que a gente percebe as pessoas muito fragilizadas e muito sem saber o que fazer, né? Bom, legal aí a tua resposta e a pergunta do Navas, e a gente aí soma duas coisas. Uma coisa é um jornalismo na busca aí da interpretação da verdade e não da desinformação, da má informação, e por outro lado também a missão das empresas, né? Uma missão empresarial de comunicar muito nessa hora. E quanto mais uma empresa é percebida como sendo útil durante a crise, com certeza, pós-crise, menos inútil ela será. Há uma grande oportunidade de ganho de percepção durante esse momento. Mas são muitas colocações aqui dos nossos internautas amigos aqui. Parabéns ao Geraldo pela apresentação desse conceito de Environment, Sustainability e governança das empresas. E uma pergunta aqui do Ricardo Arruda para o Geraldo Berger. Qual será a próxima grande descoberta genética na agricultura? Existe em um horizonte, mesmo que distante, a previsão de termos desenvolvimento em alguma cultura que terá ganhos nutricionais ou até medicinais? Pergunta do Ricardo Arruda. Agradeço aí ao Ricardo a pergunta. Essa é uma ótima oportunidade para a gente trazer aqui a evolução que a gente tem em várias frentes. Se a gente pegar, por exemplo, vou voltar à gôndola do supermercado. Se você tivesse a oportunidade de olhar a gôndola do supermercado que a gente tem hoje versus a mesma gôndola 5 anos atrás, você veria uma diferença fenomenal em termos de qualidade de produto. Por quê? Porque você tem exatamente essa busca aí especialmente nos produtos que têm linha direta com o consumidor, dos hortifrutigranjeiros, buscar a qualidade do produto do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de sanidade e de estabilidade para garantir a entrega. Nós, na Bayer, trabalhamos basicamente na parte de pesquisa, do desenvolvimento dessas variedades, e o nosso negócio vai até a semente. Nós não fazemos a produção, mas o nosso negócio é justamente buscar, especialmente nessas culturas, características que agreguem valor nutricional de qualidade para o consumidor final. Então, desde melão até melancia sem semente, por exemplo, são coisas que a gente faz para agregar valor ao consumidor final, que é aquele que vai no supermercado e compra o produto e leva para casa. Nas culturas de grande escala, como soja, milho, isso também é uma preocupação, é parte do programa de pesquisa, mas esses são características que dependem de toda a cadeia.
Não adianta, do ponto de vista de conhecimento científico, nós já temos a informação disponível. O que precisa é acertar essa cadeia produtiva para fazer com que isso se viabilize do ponto de vista econômico para a entrega desse produto ao consumidor final. Então, sim, nós temos o conhecimento científico para fazer isso e eu acredito que a gente vai ver nos próximos anos essa evolução bastante efetiva, principalmente nas culturas que têm consumo direto. Interessante, né, Berger? Inclusive, lá em Harvard, o professor Ray Goldberg, criador do conceito de agribusiness, hoje com 93 anos de idade, ele diz que não podemos nem mais falar assim de agronegócio, é praticamente um sistema de saúde. E ele criou uma palavra agricêutica, com muita chance, né? Aliás, Berger, você talvez tenha até informação que nessas pesquisas aí, voltadas à busca de vacina, medicamento para a Covid-19, tem trabalhos feitos em plantas, né? Eu li uma notícia sobre trabalhos em tabaco, em coisas assim, na busca aí de coisas voltadas também ao enfrentamento da Covid-19. Ou seja, indubitavelmente a genética estará trazendo coisas na nutrição e na farmacêutica. Sem dúvida, né, Berger? Sem dúvida. Na verdade, você pode usar várias dessas plantas como modelo para teste de conhecimento do ponto de vista de fisiologia, de genética, para entender como esses vírus funcionam. Essa não é uma linha de pesquisa que a gente trabalha, mas sem dúvida tem vários pesquisadores aí em universidades, institutos de pesquisa trabalhando nessa linha que agrega o conhecimento científico que, como eu disse, é um tijolo que você coloca em cima do outro que você daí chega a ter a informação final e eventualmente espero que a gente consiga vencer aí o recorde de desenvolvimento de uma vacina, porque provavelmente é o mecanismo mais efetivo da gente controlar essa pandemia. Eu escutei ontem o Fernando Reinach falando que o tempo médio de uma vacina é em torno de 10 anos, o recorde foi 4 e nós estamos buscando agora algo ainda mais antecipado a isso para ter aí uma solução para essa situação do corona. Então, existe muito trabalho científico, existem muitas pessoas, pesquisadores aqui no Brasil, trabalhando em prol dessa solução. Estou imaginando a pessoa que disser assim, encontrei a vacina, vai ser o mais famoso da história da humanidade, com toda certeza. Bom, tá ok. Maria Carolina, duas colocações aqui. O seu café é paixão? Parabéns. Precisa trazer o seu café para Portugal. Marcas fazem sonhar e o seu café está repleto de sonhos. O que nos coloca aqui o Antônio, lá da On Strategy, Portugal, conosco aqui, e também a Eliana Valente Silveira, ela pergunta qual estratégia de marketing foi usada para você chegar aos pontos de venda, a tudo isso. Então, quer que o seu café vá para Portugal? E a Eliana pergunta a estratégia que você tem usado para poder fazer isso se transformar em vendas, não apenas em ideias, ok? Bom, obrigada pelas perguntas e por querer o café em Portugal. Também quero, viu? Não sei como, mas a gente vai chegar. Mas é só começar a plantar sementinhas, né? Mas a estratégia, eu sempre quis ficar perto do cliente final. Então, eu sempre procurei, quanto menos atravessadores, melhor, que seria comigo a coisa. Então, eu fui direto sempre nos clientes finais. E eu fiquei com os clientes, eu não fui atrás das empresas, praticamente. Né? Vou te dar um exemplo. Eu quis entrar no Santa Luzia, que era a grande vitrine, né? Aí eu cheguei lá, até tenho amigos que me indicaram lá, conversei e tal, e falaram para mim, ó, a fila aqui é 7 anos. Eu falei, nossa, mas 7 anos? Aí o que eu fiz? Eu vou falar abertamente, como eu sou arquiteta, eu tenho muita relação com empresas de decoração. Meus amigos têm, mesmo que eu não tenha, meus amigos. E naquela época tinha uma loja na frente chamada Roberto Simões, de presentes, que eu tenho muitos amigos que são amigos dele. Eu peguei e dei café para ele e falei assim, fala para comprar no Santa Luzia.
Então as pessoas iam lá no Santa Luzia comprar, chegava lá, não tinha café. Aí o Santa Luzia teve que comprar café de mim, eu atravessei, passei na frente. Eu, em 6 meses, estava no Santa Luzia. Onde que compra? No Santa Luzia. Aí entrava no Santa Luzia, não tinha café. Mas o Santa Luzia veio conversar comigo. Eu nem precisei ir de novo falar com o Santa Luzia. Foi o Santa Luzia que me ligou. Falou, olha, a gente quer comprar seu café. Falei assim, aí eles pediram café em grãos. Eu falei assim, olha, deixa eu te dar uma sugestão que eu acho que vai vender mais o café moído. Ele falou, por quê? Eu falei, quem está pedindo? Eu sei que tem gente pedindo café aí. E eu sei que eles querem o café moído. Aí eles ainda compraram do jeito que eu queria. A mesma coisa foi o Carrefour. O Carrefour, eu estava numa feira e o comprador, ele comprou café de milho. Ele não falou, eu sou do Carrefour, não foi nada disso. Mas eu estava lá com o cliente final. Ele viu o cliente, eu estava numa feira que não era feira para empresas, era feira para o cliente. Então, como eu estava lá, ele me viu com o cliente, me viu interagindo com o cliente. E aí, ele, um dia passou, dessa feira, foram 6 meses. Aí, um dia, ele ligou para mim e falou assim, eu sou do Carrefour. Eu achei que fosse trote. Eu achei que era alguém me passando trote. Eu falei assim, ele falou assim, Então, do mesmo jeito, então sempre eu quis ficar perto do cliente. E aí os outros, eles apareceram. Eu falo que eu não vendo café. Eu apresento café. É uma outra abordagem. Eu não fico desesperada atrás do cliente. Eu mantenho isso como um relacionamento mesmo. Tem que ser um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso. Então, sabe aquela coisa? Quanto mais você corre atrás, pior fica. Eu vejo muito isso. Você tem que valer a pena, sua empresa tem que valer a pena, seu produto tem que valer a pena, porque senão você pode até entrar e amanhã você sai. Quando o Carrefour veio conversar comigo, na época entraram 30 produtores, 30 mais ou menos, com marcas. Só tem a minha lá. Então não adianta também você entrar e de repente você ser convidado a sair, porque não valeu a pena, né? Então primeiro você tem que fazer a coisa, a sua empresa valer a pena, o seu produto valer a pena. E aí vai dar certo. Vai dar certo. Muito interessante. E conversar com o seu cliente. Não é todo mundo que é seu cliente. Você precisa saber quem é seu cliente. Não adianta querer agradar gregos troianos. Ninguém vai conseguir. Nem Jesus Cristo conseguiu. Então você tem que focar no seu cliente. Sabe? Perder tempo com quem não vai ser seu cliente. Você é educado e tal, mas é o seu cliente que você tem que agradar. E aí vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo. Muito interessante. A estratégia de marketing é uma estratégia que a Carol usa de fazer, não empurrar, é de puxar. Quer dizer, a hora que ela fala com o consumidor final, né, ela atrai a cadeia, porque agronegócio é resultado de demanda derivada de consumidor. A gente não pode nunca esquecer isso. É uma estratégia de marketing de nicho, não é? Mas muito bem. Até assim, por exemplo, quando eu faço degustação, e se eu tenho alguém comigo me ajudando, mas eu tem uma fila para tomar café e tem uma fila para conversar comigo. É claro, né? Você é uma estrela. Agora, nós todos precisamos... Tem a outra conversa comigo, que eles querem saber, mas assim, né? Quer saber coisas assim, vamos dizer, sutis, né? Ó, Carol, trata de agronegócio. Trata de mandar café para a turma toda aqui, viu? Nós estamos aguardando aqui. Bom, a próxima, tem muitas questões aqui. Uma delas aqui quero dividir com o Bovo e com o Geraldo também, que a Letícia Rodrigues da Silva encaminha. Uma questão, eu diria que essencial e dramática para o Brasil. Ela coloca aqui: o agronegócio brasileiro hoje, com frequência, é associado ao desmatamento e contaminação de defensivos, pesticidas, especialmente por publicações em outros países. E ela que menciona vários, New York Times, CNN, Bloomberg, BBC, etc., Washington Post, etc., que podem impactar nas exportações brasileiras. E não esquecendo, Le Monde ontem, página inteira praticamente, terrível do ponto de vista de imagem brasileira. E aí não era só do agro, não.
A grande imagem eram de controle, o descontrole da pandemia. Tá? Então, a questão que ela coloca, essa questão vale bilhões de dólares, Letícia. É como desfazer este meme que parece impregnado no agro brasileiro, e talvez agora não apenas no agro, mas é uma grande questão. Este aspecto mediático internacional, que sempre tratou o assunto do agro não bem, na verdade, com exceções, né? E agora, com esse drama da pandemia, como é que nós podemos enfrentar, tratar, eu diria, como poderíamos tratar este assunto a nível aí mundial. Então, Bovo e depois o Berger, que está numa casa, uma casa de ciência, né? Que é talvez a maior casa de ciência hoje do planeta, provavelmente, né? A Baia é um grande desafio. Vamos lá, Bovo, começa com você. Bom, eu acho que isso é mais um daqueles mitos, né, o Tejon, que a gente estava comentando, que existem diversos mitos, principalmente os mitos que são espalhados, ou que se difundem fora do Brasil. Qual que é o papel no caso, eu acho que a responsabilidade por desfazer esses mitos, ela é uma responsabilidade compartilhada. Então, primeiro que é o seguinte, é você desfazer o mito interno, porque existe um problema interno também isso não é só fora do Brasil, isso fora do Brasil é devastador, mas dentro do Brasil também é. Então, acho que tem um papel que é você desfazer isso dentro do Brasil, que é com muita informação, com informação de qualidade, você o tempo todo bater, explicar o que acontece, por que isso é assim, por que isso é assado. A gente fez uma discussão há uns 2 anos atrás, junto com a Apex, inclusive, falando sobre esse mito que é o Brasil usar mais defensivos químicos, etc. e tal. E aí, quando você faz o cálculo mostrando o tamanho da área, quanto se usa, o fato do Brasil ser um país tropical, etc. Tal, isso muda de figura. Então, esse foi um trabalho que a gente fez junto com eles, um trabalho que a gente trouxe pessoas para debater esse assunto. A gente discutiu isso num grande fórum que foi feito dentro do Estadão, com a presença na época do embaixador da Apex, enfim. Mas esse é um trabalho também que tem que ser feito fora do Brasil. E aí é um trabalho governamental, é um trabalho das agências governamentais, é um trabalho que também compete um pouco com as empresas multinacionais, para que isso seja desfeito fora do Brasil. Isso não pode ser dito e não ser contradito, né? Isso tem que ser trabalhado fora do Brasil, mais na coisa diplomática quase, porque a gente sabe que não é isso, né? Eu acho que a ministra tem feito um trabalho de visitar países, de contar essa história e tal, mas isso é um negócio que demora muito tempo para você desfazer. Por isso que é importante que quando você tem esse tipo de ação fora do Brasil, você tem que ter uma reação imediata, para mostrar que, olha, não é assim, ou aqui tem ou é um fake news, ou isso aqui é uma meia-verdade, ou veja bem, não é desse jeito, porque a gente sabe que os dados eles podem ser apresentados como a gente quiser, né? Quando você tem lá, você pode sempre olhar o dado e falar, olha, isso aqui é desse jeito. Não, e com a mesma informação você mostrar que não é daquele jeito, é daquele outro jeito. Por isso que eu acho que tem que ser um trabalho praticamente conjunto, né? Que você tem que trabalhar em conjunto com as organizações brasileiras, em conjunto com a imprensa, em conjunto com os veículos de comunicação, em conjunto com as multinacionais, com as empresas, que isso interessa a todo mundo. Não é uma coisa que interessa só a um a outro, interessa a todo mundo que está aqui e todo mundo que está assistindo. E todo mundo que está na gôndola do supermercado também. Quer dizer, não é legal, não é bonito, não é produtivo para ninguém você ficar desmerecendo o jogo. Quer dizer, na verdade, isso a gente sabe que no fundo é interessante para quem vende, talvez, ou deve ter empresa ganhando com isso, deve ter alguém ganhando com essa imagem colocada desse jeito do Brasil quando falam isso fora do Brasil. Mas o que compete a gente aqui é um trabalho coordenado, tem que ser um trabalho coordenado, né? Que no caso do veículo de comunicação, compete mostrar os mitos, o que é real, o que não é real, por que acontece desse jeito. Quando você olha esse dado friamente assim, isso não é legal, você tem que olhar isso nesse contexto. É esse trabalho que compete, eu acho, ao veículo de comunicação dentro do Brasil. Quando você desfaz esse mito fora do Brasil,
fica mais difícil isso ir para fora do Brasil. E aí, quando isso acontece fora do Brasil, você tem que fazer um trabalho de barrar isso imediatamente. Mas isso é um trabalho contínuo, não é um trabalho que você faz agora e para. É um trabalho que tem que ser contínuo, é um trabalho que não pode ser interrompido, é um trabalho que algumas entidades, como a própria Apex fazia fora do Brasil, que tem que continuar sendo feito, não pode em nenhum momento fazer essas missões de empresários do setor agro que acontecem com frequência em países importantes, tem que continuar. Então, tem que visitar esses veículos de comunicação, contar essa história para eles também, que é um trabalho que é feito dentro do Brasil, né? Os veículos recebem os formadores de opinião aqui. Então, nada mais justo que os formadores de opinião daqui visitem os veículos lá também quando vão nessas missões para a China, para os Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, enfim. É a disseminação de informação através dos veículos competentes. E acho que é um trabalho coordenado, não dá para ser um trabalho de uma pessoa só. Muito bom, Bovo. Tem que ser coordenado de longo prazo, exige um planejamento estratégico, e você deu uma dica genial. Visita os veículos. Você vai à França, à China, visita o jornal, visita a TV e leva um brinde brasileiro, idealmente uma bela embalagem com café da Condessa. Portanto, esse ato simpático de visitar os veículos é uma dica que você dá aí já, é genial na melhoria da nossa percepção. Berger, essa mesma questão sob o ponto de vista de uma organização planetária, né, como é a Bayer, que tem que destruir mitos, né? Tem uma missão de destruir mitos. Como é que você vê isso? Bom, antes aqui, ó, a conversa aqui fez surgir um cafezinho aqui, então vamos experimentar o café da Condessa já já. Mas eu sinceramente tenho uma dificuldade muito grande com esse assunto e acredito que o trabalho que o Bovo e os colegas deles têm, você tem, Tejon, com esse meme, realmente é muito difícil, porque do meu ponto de vista como técnico, como cientista, bastaria os dados, bastaria os fatos, né? Deveria ser simples, né? O agricultor que tem uma área, vamos pensar aqui na região sul do Brasil, se ele comprar 100 hectares, ele tem que manter 20%, 20 hectares dessa área com mata nativa. Se ele comprar 100 hectares no Cerrado, ele tem que deixar 35% da área com mata nativa. Se ele comprar na região da Amazônia Legal, ele tem que deixar 80% da área com mata nativa. Então, isso, quando você soma tudo isso que existe em parques, reservas e áreas privadas, o Brasil tem 2/3 do território preservado. Isso nenhum país tem. A agricultura de culturas anuais usa 9% do território. E a gente é o campeão de produtividade e o campeão de exportação em várias culturas. Então, a gente precisa achar uma forma, como você disse, de maneira consistente, comunicar isso de maneira para quem está distorcendo esses fatos, né? A área que é agriculturável, eu falei brevemente aqui no Brasil, de culturas anuais, quase 90% da área é plantio direto, ou seja, o solo não é revolvido, não há perda de erosão, há construção de matéria orgânica no solo, as culturas perenes, inclusive o café, usa essa tecnologia para preservar, para evitar a erosão dentro da lavoura de culturas perenes também. Então, nós temos uma história para falar hoje que é extremamente importante, da agricultura de baixo carbono. A gente tem uma história inigualável no mundo para falar sobre isso. Então, isso realmente a gente precisa de um esforço coletivo, desde a pesquisa até a comunicação. Do ponto de vista dos agroquímicos, também é uma dificuldade para a gente falar traduzir aquilo que são os fatos, né? Nós temos 2 safras no Brasil das culturas principais. A gente planta soja,
e depois planta milho ou algodão. Só aí a gente já dilui a quantidade de agroquímicos em 2 safras, o que não acontece no hemisfério norte, né, que é sempre uma safra. Então, a gente precisa achar uma forma de pegar os fatos, os dados concretos e traduzir isso de uma maneira efetiva numa comunicação. Então, esse meme fica com você, Bovo, porque eu realmente tenho muita dificuldade, assim, confesso que tenho muita dificuldade em traduzir esses fatos numa comunicação efetiva. Mas como é interessante conversar com um cientista, né? Ele fala assim, bastaria ver os dados, ou seja, bastaria a racionalidade. Bem-vindo ao mundo, né? Bastaria a racionalidade, né? E nós temos que viver com o nosso mundo aqui de ciências humanas, né? De anos-luz que nos separam aí. E olha, eu tenho mestrado em arte e cultura, doutorado em educação. Bastaria a racionalidade, Berger, mas que coisa incrível, que luta imensa assim tão simples, né, pela frente. Se fosse assim tão simples, seria sensacional, viu, Berger? Puxa vida, Berger, que coisa maravilhosa, viu? Mas como dizem, aliás, os cientistas me disseram outro dia, olha, entre o 0 e o 1 existe o infinito. Entre o algoritmo X e o algoritmo Y tem o infinito. E esse infinito é a cabeça humana. Tá bom. Vamos lá. Vamos na interpretação. Olha, nós temos pouco tempo agora, temos muitas colocações aqui. Os jornais têm que ajudar o agro, mostrar verdades e não denegrir. A Eliana Valente. Parabéns aos palestrantes, marcante evento, Manuel da Costa, excelente explanação do Berger, da Bayer. Aqui o Antônio, lá de Portugal, On Strategy, fazendo, espero, um estudo sobre a percepção atual da marca Brasil na Europa, hein? Isso vai nos ajudar. Coloca aqui, fazer o modelo do supermercado Alibaba, que leva ao consumidor informação. No Brasil já temos isso em andamento, com o programa Rama da Abras, fazendo esse tipo de iniciativa também, aqui no país. O Mancini, da UPL, faz uma pergunta. Se pudesse ser rapidinho essa resposta, Berger. Qual a perspectiva para a evolução genética? Tem trabalhos de genética no café? A gente tem vários institutos aqui no Brasil que trabalham efetivamente com o desenvolvimento do melhoramento genético para café, sem dúvida. Okay. Então, os institutos de pesquisa. Ok. Também, em pouquíssimas palavras, a mesma pergunta do Mancini para você, Carol. Qual é a proposta de valor do Café da Condessa? Em síntese. Olha, eu vou pegar tudo o que falaram, porque eu acho que tem a ver com a minha percepção, assim. Primeiro, eu acho que quando você sai da agricultura e vai até o final, você tem que ser um triatleta. Primeiro você corre, depois você anda de bicicleta, você entra na indústria, é um outro jogo. E depois você ainda tem que nadar. Quando você entra no varejo, no comércio, você vai entrar no mar de tubarão. Você vai ter que ter coragem de entrar no mar de tubarão. E não adianta você querer andar de bicicleta no mar. Você tem que jogar o jogo do outro, não é o seu. O que eu acho que é o problema do Brasil é que ele, por exemplo, ele joga um jogo e o mundo joga outro, e o povo lá que joga vôlei fala assim, olha, aquele jogo lá é horrível. Então, eu acho que tem que convidar, falar assim, não, o meu jogo é ótimo, o meu jogo protege floresta, o meu jogo faz um monte de coisa legal, né? É que você, como você não tem, você não sabe dar valor ao meu jogo. Mas se chama o cliente para jogar o jogo da gente com a gente, ele vai gostar. Então, qual que é a proposta de valor da minha empresa? Ninguém faz fair trade para mim, eu faço sozinha. Então, a questão é, eu não pedi para ninguém fazer para mim. Eu saí e fui fazendo e passo por todos os estágios. Genial, e com Mancini, as pessoas vendo. Em síntese, o jogo da Carol, ela é uma guerreira, ela faz o fair trade dela e pronto. O jogo dela é partir para cima. E todo mundo vê que é verdade. Que é verdade, que não é, eu não fico esperando alguém me dar, o governo vai me salvar, vai pôr preço no meu produto, ou não sei quem vai me dar valor. Olha, isso daqui é um pacote triatlon
fair trade. Ótimo. Aí todo mundo olha e fala, Ótimo. Legal, olha, nós temos pouco tempo para terminar aqui. Muitas perguntas que a gente vai deixar aí. Eu creio que a Camila teve um problema técnico e a internet dela evaporou, mas aqui eu vou fazer uma passagem rápida. O Juan Jimenez, que parabeniza a Carol, o caminho que levou a marca, uma estética tão moderna e sustentável, né? Ele fala aqui do caminho, acho que é um tema para a gente até num outro encontro, como é que esse mundo, a arte do design, né? Mas o Juan parabeniza que a minha empresa... uma estética moderna, sustentável, em meio a marcas sérias, né? Competindo com marcas sérias. O Zé Geraldo dos Santos, parabéns a todos. Carol, exemplo a ser seguido. Eliana, abrir mais lojas, mais filiais, que ótimo, sair para vender, né? A Eliana também fala dos jornais, tem que ajudar. Após pandemia, será outro olhar para o produtor. A mídia tem que desmistificar tudo isso. No Sul, aqui no Sul, diz a Eliana, agricultura e pecuária, somos atacados e temos que mudar isso após a pandemia. A Heloísa Rage coloca, temos que orquestrar a ação de cadeia em comunicação. Sem dúvida alguma, acho que a síntese disto. O mundo da racionalidade do Berger os fatos... Mas, Berger, não esqueça, hein? Grandes cientistas tiverem outros cientistas, seus maiores inimigos também, né? Não se esqueça disso na história, né? Não é verdade? Por isso, eu trabalho sempre próximo de marketing, de comunicação, do negócio comercial, e aí eles me ajudam a entender um pouco dessa loucura toda aí. E a Heloísa listada, dá tempo, eu vou mostrar ali o design thinking dela, o infográfico que mostra aí, Heloísa, o infográfico que você criou desse nosso encontro, né? E ele vai estar à disposição também de todo mundo no site da Biomarketing. Ali está um infográfico. Então, eu vou tentar passar a câmera, Tejon, porque tem 4 grandes áreas aqui. Tem o título do evento, todo esse trecho que o representante da Bayer colocou, né, da importância da genética, da inovação. E depois a gente vai para a palestra do Estadão, do Bovo. Falando da importância de boas histórias, de contar boas histórias. A importância das marcas que você colocou, de lutar pela percepção, e toda a palestra do Café da Condessa, da Carol, trazendo também assim o que são os memes, que memes são herança. Depois a gente vai enviar uma foto. Ótimo. Ótima síntese, obrigado, Elo. A gente precisava ter isso na cabeça do presidente, viu? Uma possibilidade de reunir o infográfico do Brasil. Aliás, acabou também de sair do governo a Regina Duarte, recebi essa informação agora, né? Ou seja, desse jeito não fica meu irmão. Vamos ter que fazer uma nova música lá. Encerrando, Bovo, tua última palavra, Carol e Berger, para a gente fechar aqui. Bom, para fechar, eu acho que o nosso papel é um papel importantíssimo, a gente tem ciência disso, não se furta isso, apesar de todas as dificuldades, e o que eu queria dizer ao setor é que contem com o Estadão para levar as informações, o que importa, desmistificar esse trabalho que vem sendo feito, esse trabalho fenomenal que vem sendo feito pelo agro brasileiro. Tenham no Estadão um parceiro para esse tipo de trabalho, assim como as marcas tenham no Estadão à disposição para ajudá-las na construção dessa história bonita que tem tanta coisa para se contar, né? Eu acho que esse é o resumo da ópera, e agradecer aqui aos meus parceiros, que foi uma lição e tanto hoje. Carol, sua palavra final aqui. Eu acho que a gente precisa se apresentar ao mundo como uma grande Olimpíada, né? cada um representando um jogo, porque não existe o jogo certo, existe o jogo que cada um é melhor para jogar. E aí a gente coloca realmente as cartas na mesa.
Porque se a gente fica escondendo o jogo dos outros ou deixando outras pessoas falar que o jogo dele é melhor que o nosso, a gente também não se valoriza. Olha, é lindo esgrima, tal, mas a gente joga vôlei e tudo bem. E o vôlei é legal e tem um monte de gente que quer assistir. Então, tudo bem que o jogo do outro é melhor para ele, mas o nosso, a gente também tem que se posicionar como sendo excelente, porque ele é. A gente só não sabe colocar ele na quadra, né? Fica todo mundo jogando meio várzea, assim. Então tem que aprender a jogar na quadra profissional. É o que eu já falei até com você, né, Tejo, que a gente deveria fazer um congresso, uma conferência, sei lá, chamar as pessoas que realmente nos criticam, para eles virem aqui, mas tem que vir no nosso jogo. Vem cá jogar comigo o meu, para ver se você não vai gostar do meu. O meu talvez seja melhor que o seu. Mas, olha, do jeito que está indo a coisa, nós estamos chamando o técnico de fora para treinar futebol. Temos até o futebol, aí temos que tomar conta aí do nosso jogo. Mas obrigado, Carol. Berger, sua palavra final, por favor. Obrigado, aí agradeço a colaboração, a conversa foi muito boa e eu acredito que a gente tem que fazer isso sempre de uma forma colaborativa. Então, a gente falou isso de vários aspectos, então, essa cadeia toda de sair da ciência até o produto é uma ciência própria. Ela precisa de todos esses elos para fazer com que isso aconteça. E nós, da Bayer, esse ano lançamos uma nova missão. Então, a empresa criou uma nova missão, como a gente tem áreas também na área farmacêutica, que é Health for All, Hunger for None. Então, saúde para todos, fome para ninguém. E o nosso, se você olhar o que a gente faz de investimento em pesquisa, para demonstrar a relevância que a gente vê na importância da ciência, o que a gente investe anualmente em pesquisa é igual à somatória de todos os nossos concorrentes. Ou seja, investimento em pesquisa dentro da Bayer é um valor fundamental para garantir que a gente possa desenvolver produtos e soluções para a agricultura global, logicamente, mas a gente está focado aqui no Brasil e na América Latina para desenvolver esses produtos que os nossos agricultores possam ser cada vez mais sustentáveis. A gente não teve oportunidade de falar, mas de trazer a agricultura digital para utilizar os insumos da maneira mais eficiente possível e tomar decisões baseadas em dados para que a gente seja cada vez mais eficiente. Mas, como você disse, né, a ciência, os dados são uma parte de todo esse processo aí. Mas agradeço aí pela oportunidade e o diálogo aí com meus colegas. Muito obrigado, Berger. Aqui finalizando, a Janaína fala aqui, obrigado a todos pelo comportamento. O Sidney Ribeiro manda aqui, aliás, eu estava esquecendo, hoje é Dia Mundial da Abelha. Dia Mundial da Abelha, né? Não podemos esquecer também. É também dia do pedagogo, dia do medicamento genérico, ou seja, temos aqui muitas iniciativas e o Sidney Ribeiro termina aqui dizendo, ele diz, parabéns pela bela live essa que nós temos. Eu queria agradecer muito Geraldo Berger, que respeito imensamente como ser humano e como extraordinário pesquisador cientista, está numa posição extraordinária nessa mega corporação, importantíssimo para o Brasil. Agradecer ao Bovo, os amigos todos do Estadão, uma casa que quando a gente entra lá, a gente nunca mais sai, porque fica ali numa ligação espetacular. É uma casa civilizatória. Parabéns, Bovo, pelo trabalho. E a Carol, que é simplesmente um meme efetivo dentro do agronegócio, inspirando diversos nichos, pessoal da fruticultura que reclama das hortaliças, tem um monte de oportunidades para serem tratadas como a Carol trata. Muito obrigado a todos, imensas contribuições aqui que a gente recebeu. Esse extraordinário infográfico estará à disposição de todos no site da Biomarketing. A Camila, que por infelizmente aí a internet dela evaporou, não pôde estar aqui conosco hoje, mas agradecemos muito do Genial Meme. E agora, terminar, a Carol leu aqui um texto da Clarice Lispector, dizendo, se eu fosse eu. E eu queria terminar aqui com uma mensagem para o Brasil, para os brasileiros. Se o Brasil fosse o Brasil, eu não tenho dúvida, reunião de todos os povos do planeta. É o que nós somos aqui, nesse praticamente continente que recebeu
a humanidade planetária inteira, que se cruzou, misturou e deu o Brasil. Portanto, o Brasil, o que que é? É um país do mundo inteiro, de paz e de amor. Pessoal, sucesso a vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Até a próxima live. Tchau!